Olá, tudo bem? Eu sou Priscila Tardem, eu sou advogada e hoje eu venho falar com vocês sobre o caso da menina Laura Orlandi, a menininha de 3 anos que aparece em alguns vídeos que estão sendo compartilhados pelas redes sociais, em que ela chora pedindo para não ir com o pai. Ela quer ficar com a mãe, pelo menos é o que mostram esses vídeos. E aí o que acontece? Por que eu vim falar sobre esse assunto? Porque envolve direito de família, que é a minha área principal de atuação, e eu gostaria também de fazer um alerta sobre isso. Cuidado, nós, seres humanos, a gente já se sensibiliza com o choro de uma criança. E principalmente nesse momento em que toda a sociedade brasileira está chorando a morte do menino Henri Borel, a gente está ainda mais sensível a esse tipo de situação. Fica só um alerta. Analise o caso tentando se isentar o máximo possível. Você vai ter mais chance de compreender o que está acontecendo. Nesse vídeo, eu não posso falar sobre o processo em si, mas eu vou falar sobre aquilo que vem sendo divulgado pela imprensa e pelas mídias também, porque nem todos os veículos de comunicação compraram essa história, né? A gente não está vendo esse assunto sendo discutido nas grandes mídias, e isso tem também uma razão. Eu não sei se já deram uma olhadinha na descrição do canal, onde eu falo que eu, além de advogada, eu sou advogada há 12 anos, eu sou também jornalista. Eu sou formada em comunicação social, já trabalhei na imprensa muito tempo atrás. Eu vivi um pouco disso, né? E eu tenho o conhecimento dos critérios de noticiabilidade que a imprensa emprega para poder escolher os temas que vão ser debatidos, vão ser levados ao público. Por que muitos veículos de comunicação, pelo menos no meu entendimento, não estão divulgando esse caso? Porque falta um pouco de verossimilhança. As informações que estão sendo disponibilizadas, né, principalmente num perfil no Instagram, né, que é o Justiça por Laura Orlandi, essas informações elas estão muito fragmentadas. E é sobre essa fragmentação e também sobre a questão do direito de família que eu venho falar aqui com vocês. Cuidado, você pode estar sendo manipulado pelo choro da criança. Não estou dizendo que a mãe que publicou aqueles vídeos está errada. Eu só estou dizendo que aquilo ali é um fragmento de informação, é um pedaço de uma verdade, vamos dizer assim. Mas essa verdade tem com certeza muitos mais elementos. E aí a gente acaba ficando rendido, porque a gente não tem conhecimento além daquilo que oferecem pra gente. Recentemente, né, com a morte do menino Henri Borel, esse caso ele passou a tomar vulto na mídia. Só que esse caso é mais antigo, tá? Desde dezembro de 2020, ou janeiro de 2021, né, esses fatos começaram a acontecer, né, desses vídeos sendo produzidos e publicados, e a mãe pedindo justiça. Segundo relatos da própria mãe, a criança teria dito que ela vem sendo agredida pelo filho da madrasta, né? E a guarda dessa criança teria sido concedida ao pai. E o pai é advogado. E a mãe alega que ele fez uso da sua influência como advogado no estado de Santa Catarina para conseguir a guarda dessa criança. A gente tem que analisar algumas questões aí, certo? Diferente da minha análise jurídica do caso do Henri Borel, à luz do direito de família, aqui eu não posso adentrar muito no caso, porque eu não conheço o processo que já existe, certo? Um processo de guarda, discussão dentro do direito de família. No caso do Henri Borel, eu tinha conhecimento da mídia, né, do que era publicado pela imprensa, e não havia uma discussão se o menino ficaria melhor com a mãe ou com o pai. Nesse caso aqui, já existe essa ação.
E pelos resultados dela, o pai teria conseguido a guarda dessa criança de 3 anos, reservado à mãe o direito de visitação dessa criança. O que eu posso falar sobre isso? Eu tenho um vídeo recente aqui no canal em que eu falo quando que a guarda da criança é deferida ao pai, numa situação em que haja interesse tanto do pai quanto da mãe de ter a guarda da criança. E eu explico naquele vídeo que o que deve ser levado em conta é o melhor interesse da criança. E nem sempre o melhor interesse da criança é identificado assim de uma maneira tão simples como a gente pensa. Um vídeo em que a criança aparece pedindo para não ir com o pai, para ficar com a mãe, não significa que ela sofra maus tratos junto com a família do pai. Muito pelo contrário. Às vezes, esse fragmento de imagem, de situação que é mostrado para a gente através dos vídeos, pode estar sendo manipulado. Seleciona-se um trecho em que a informação que aparece ali é bastante emotiva e divulga-se somente essa parte, omitindo as demais. Eu não vou entrar na questão do processo, porque, como eu disse, eu não conheço, né? Advogado nenhum pode fazer uma análise de um processo sem conhecer. Só que eu vou fazer uma análise do caso à luz do direito de família, né? Citando algumas informações que eu venho colhendo através das mídias. A criança tinha a guarda deferida à mãe, se eu não me engano, era uma guarda compartilhada. E a criança ficava a maior parte do tempo com a mãe, o pai visitava e pagava a pensão. Só que parece que estar com a mãe não era o melhor para essa criança. E foi a essa conclusão que a Justiça de Santa Catarina chegou depois de algumas denúncias de vizinhos junto ao Conselho Tutelar. Eu não tô aqui também para julgar a mãe, tá? Eu tô só repetindo o que eu ouvi nas mídias e parece que ela recebia visitas constantes de pessoas, principalmente homens, durante qualquer hora do dia, e havia bebedeira, som alto, chegou a haver também agressão física de um desses homens contra essa mãe, e tudo isso na presença da criança. Há quem diga que essa movimentação de homens representaria uma atividade de prostituição da mãe. Eu não posso afirmar isso, certo? Eu só estou repetindo o que eu ouvi dizer. E por conta disso tudo, os vizinhos denunciaram para o Conselho Tutelar. O pai, tomando esse conhecimento, teria requerido a guarda unilateral para ele. E foi aí que começou toda essa confusão. A justiça entendeu que, para essa criança, seria mais interessante, né, do ponto de vista de proteção à integridade física, emocional, psicológica dessa criança, ficar com o pai a maior parte do tempo. Não que tenha sido completamente afastado da mãe. Como eu falei, né, foram reservados os direitos de visitação, de convívio com a mãe, só que por um período limitado. Se isso tudo que eu ouvi na mídia e estou reproduzindo aqui para vocês for verdadeiro, que eu também não posso afirmar que isso tudo é verdade, eu não vejo nenhum tipo de equívoco por parte da justiça. Por quê? Como eu falei naquele outro vídeo, antes de conhecer esse caso aqui, é melhor a criança ficar com aquele que oferece melhores condições para essa criança. E quando eu digo condições, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de carinho, de atenção, de afeto, e estou falando também de integridade física e psicológica. Numa situação como essa, vamos supor que não houvesse pai, que essa mãe tivesse a guarda da criança e que tudo isso que eu narrei, que eu disse que eu tive conhecimento pelas mídias, vamos supor que tudo isso fosse verdade e a criança só tivesse mãe. Nem assim a criança continuaria em poder da mãe. Por quê? O melhor interesse da criança é observado mesmo se for para deixar essa criança com estranhos. Havendo algum risco
para essa criança, a justiça procura alguns parentes mais próximos e, na ausência deles, pode deixar essa criança até com famílias substitutas ou lar de proteção a essas crianças, lares temporários, até se decidir o que faz com uma criança que esteja sofrendo algum tipo de abuso. Né? Eu não estou dizendo que essa criança era abusada no sentido físico, tá? Não estou entrando nessa questão. Apesar de a gente não poder afirmar isso, se havia realmente essa atividade de prostituição diante da filha, já é um motivo de alerta, de afastar essa criança da mãe, para se apurar essa situação e aí, se for o caso, no futuro, né, restitui a guarda à mãe. Quando você vir esse tipo de vídeo da criança chorando, não se esqueça de que há um outro lado da história e você pode estar sendo levada a ter certos tipos de emoções de uma maneira manipulada. Foi pensado para isso. E quando eu falo isso, é até uma crítica a essa mãe, porque essa mãe está expondo a criança, né? Tá fazendo acusações de que a criança é vítima até de abusos sexuais por parte do filho da madrasta, que teria 5 anos. Se a gente for falar de melhor interesse da criança, é interesse da criança ter a sua imagem resguardada. E mesmo que ela esteja realmente passando por uma situação de abuso sexual, é melhor para essa criança que isso não caia na mídia, porque senão ela pode ficar estigmatizada. Lá na frente, essa criança pode sofrer as consequências de ter tido a sua história exposta dessa forma como foi, como vem sendo. Eu só quero fazer uma observação aqui, porque toda vez que eu falo alguma coisa em que eu não vou a favor da mãe, eu sou acusada de ser machista, e toda vez que eu falo alguma coisa em que eu não vou a favor do pai, eu sou acusada de ser feminista. Na verdade, eu não tenho esse posicionamento de eu sou machista ou se eu sou feminista. Eu procuro analisar o caso. Eu vou procurar sempre olhar para o que é melhor para a criança. Posso cometer equívocos na minha avaliação? Claro que posso. Afinal de contas, esses casos midiáticos, por exemplo, eu nem tenho conhecimento do fato em si. Né? Até a informação chegar a mim, essa informação foi trabalhada de várias formas. Então, pode ser sim que eu esteja me manifestando sobre algo que eu acredito que esteja acontecendo, mas que não está acontecendo de fato. Né? E por isso que eu falo que eu não estou entrando no mérito do processo, porque eu desconheço o processo. Estou falando apenas com base naquilo que eu vejo na mídia, ok? Eu espero ter trazido algum esclarecimento. Meu objetivo não é te convencer para você pensar o mesmo que eu só estou apresentando mais um ponto de vista para você parar e analisar também, nem que seja para refutar tudo que eu falei, ok? A gente se vê na próxima.